comentário de hoje, iremos falar a respeito sobre o abuso sexual de crianças e adolescentes. Mas afinal, o que é abuso sexual? O abuso sexual não ocorre somente através da penetração forçada, mas ocorre também através de beijos, de carícias e também de toques, todos mal intencionados. E também violar e explorar a sexualidade das crianças e adolescentes, o que atrapalha muito o desenvolvimento social e psicológico dessas crianças. Bom, 95% das pesquisas, segundo a Secretaria dos Direitos da Criança e do Adolescente, mostram que são feitos esses abusos por pessoas conhecidas pela criança. 65% correspondem a familiares da criança que praticam abuso. Mas o perfil das vítimas, na sua maioria, são meninas, que somam 65,52%, e 16,52% são meninos. E o dado mais alarmante, a cada 24 horas, 320 crianças são vítimas de qualquer tipo de abuso e também de violação sexual. E apenas 7 casos são denunciados diante de 100 casos cometidos. Existem 4 classificações para os tipos de violência. A primeira delas seria a violência física. Essa é aquela violência que ela usa a força, como, por exemplo, um pai que ele usa a força como um meio de educar. Então ele acaba surrando o seu filho, dando uma surra, porque ele acha que este é um bom corretivo. Outro tipo de violência é a negligência. Essa é uma violência que às vezes ela passa despercebida, porque as pessoas pensam que não é um tipo de violência, mas sim, é. Essa violência ela caracteriza-se pelo descaso dos pais ou responsáveis para com as coisas que são essenciais para o desenvolvimento sadio dos filhos. Como, por exemplo, é o descuido com a alimentação, a saúde, a higiene, o vestuário, a vida escolar, entre outras coisas. Outro tipo de violência é a violência sexual, o abuso sexual. Essa violência ela é o ato de um ou mais adultos usarem uma criança ou um adolescente para obter prazer sexual. Outro tipo de violência que também às vezes as pessoas não consideram como uma violência, mas sim é a violência psicológica, porque essa é uma violência, ela não tem uso da força, que nem a violência, a negligência, porém ela pode causar marcas na criança ou no adolescente para uma vida inteira, marcas interior. A violência psicológica, ela é a mais comum e ela também é uma violência sutil. Muitas das pessoas não percebem que estão praticando uma violência, mas sim, elas estão. Essa violência, ela é aquela que humilha, rejeita e fere moralmente, tanto a criança quanto o adolescente. Como, por exemplo, uma criança que ela ouve uma palavra desmotivadora ou uma frase, em um momento da vida dela, aquela pessoa que falou aquilo para ela, no outro dia pode esquecer, mas ela não. Ela pode lembrar daquilo daqui a 5 anos, daqui a 20, daqui a 30 anos, e ainda vai estar aquilo. Aquilo causou uma marca dentro dela, um trauma, e talvez ela tenha que passar por um processo, ir num psicólogo, passar por todo um processo para acabar com esse trauma. E muitas das vezes esses danos são irreparáveis, não tem como tratar. Como, por exemplo, você não é capaz disso, você não vai conseguir. Aí daqui a 20 anos uma pessoa tem que fazer um concurso, mas ela vai falar, não, eu não vou conseguir, porque algum tempo atrás uma pessoa disse isso pra mim. Ou se não, você é feia, o seu cabelo é feio. Aí daqui a 5 anos a pessoa tá lá sofrendo na adolescência dela porque alguém algum dia disse aquilo pra ela. Mesmo que não seja real, a pessoa seja linda, o cabelo dela seja lindo. Todo mundo, 1000 pessoas podem falar isso pra ela, mas ela não vai acreditar. Por quê? Porque algum tempo atrás ela ouviu aquilo que mudou totalmente o caráter dela. Então isso serve tanto para adolescente como para uma pessoa adulta. Só que uma criança, na época que ela ouve aquilo, é a época que ela vai estar formando o caráter dela, quem ela é. Então, ela vai levar aquilo, não. Vai ter baixa autoestima durante a vida dela, eu sou feia, eu sou isso, eu sou aquilo. Estamos aqui com a assistente social Nathalie Oliveira, que vai nos falar um pouco mais sobre as penas, sobre abuso sexual de crianças e adolescentes. Nathalie, quais são as penas? Bom, a lei nessa área, ela é bastante prudente e severa com os abusadores, com os acusadores. Então, no caso, que é a principal, que é o estupro, que é reclusão e a pena é de 6 a 10 anos. E talvez com bastante severidade dos policiais nessa área,
Eles podem apreender a pessoa a qualquer momento dentro de casa ou no seu local de trabalho. Também tem atentado violento ao pudor, que é reclusão também, e de 6 a 10 anos, igual ao estupro, que é constranger alguém mediante a violência ou praticar algum crime que se pratique em condição carnal. Também tem a sedução, que é de reclusão de 2 a 4 anos, que é seduzir uma mulher virgem, né? De menor de 18 anos, e que ela possa ter, não ter uma justificativa, mas ele, influenciar ela a fazer aquilo, mas ela sem encontrar a vontade dela, mas ela vai falar para a polícia ou alguma pessoa que perguntar que sim, que ela que quis, e que ela estava super consciente do que ela estava fazendo. Agora nós estamos aqui com a delegada Giovana Magalhães, que também é da Delegacia da Criança e do Adolescente. Giovana, como em caso de estupro ou de abuso sexual de criança e adolescente, como se deve proceder aí, né? Em caso de abusos sexuais, é importante que você acione uma das instituições que atuam na investigação, diagnóstico, enfrentamento e atendimento às vítimas e seus familiares. E quais são as instituições, Giovana? São delegacias, conselhos tutelares, delegacias especializadas na criança e no adolescente ou através do telefone discando 100 ou 156. Bom, estamos aqui com a advogada Isabela Marcília, que trabalha na vara da criança e do adolescente. Bom, Isabela Marcília, o que diz a lei? Então, em relação à violência e ao abuso sexual de crianças e adolescentes, é responsabilidade de toda a família, sociedade e Estado proteger a criança e o adolescente de toda e qualquer forma de violência e abuso sexual. Conforme a Constituição Federal de 1988, o artigo 27, ele diz que é dever de toda a sociedade, o Estado ou até mesmo a família, fazer a proteção da criança contra essas leis e garantir os seus direitos. E agora, vamos dar continuidade sobre as leis pela advogada Giovana Victoria. Giovana, o que nos diz a lei? Bom, também vale ressaltar que a lei ela permite a retirada da vítima cujo o pai, mãe ou responsáveis são conscientes do abuso sexual ou de qualquer outro abuso que a vítima sofreu. Vale ressaltar que a lei também permite a retirada da vítima cujo pai, mãe ou responsáveis são cientes do abuso que a vítima sofreu. E também vale ressaltar que a lei ela dará uma medida de afastamento do pai ou mãe responsáveis que são cientes desse abuso e também dará tratamento psicológico para o abusado, para a vítima abusada, e também transferirá ela para uma outra tutela. Estamos aqui com a dona Leila, que vai nos contar sobre a sua experiência que ela teve no CADOL, que é a Casa da Criança e do Adolescente de São Paulo. Leila, quais foram as demandas que vocês recebiam? Então, lá na Casa do Adolescente, a gente atendia crianças de 10 a 19 anos. Esses adolescentes, essas crianças, eles podiam passar na consulta sozinha. Lá existia uma equipe multiprofissional, onde a gente tinha psicólogo, assistente social, ebiatra, que é o profissional que é especializado para trabalhar com adolescente, ginecologista, pediatra e o pessoal da saúde, enfermeiro, técnico de enfermagem. Eu atuava como técnico de enfermagem e trabalhava na parte do acolhimento. Então lá, as demandas que geralmente eram apresentadas para a gente eram adolescentes em situação de vulnerabilidade social, ou seja, abuso sexual, aliciamento, gravidez na adolescência. Então, assim, várias demandas chegavam para a gente. E essa questão da violência sexual chegava muito para a gente lá. E hoje eu vejo isso que é uma falta de informação que existe dentro dos lares. Porque se os pais conversassem com os seus filhos e falassem para eles sobre essa questão de violência sexual, muitas coisas não aconteceriam. Então, lá, infelizmente, a gente se deparava com muitas situações de abuso feito por padrasto, por primos, por tios, e a gente fazia o acolhimento e fazia os encaminhamentos. Bom, o posicionamento geral do nosso grupo é que, nos casos de abuso sexual de crianças e adolescentes, sempre denuncie.
Não importa se você é parente ou não daquela criança. O que importa é que você vai estar ajudando como proteger aquela criança das mãos dos aliciadores, das pessoas mal intencionadas que desejam explorar aí através do estímulo sexual. Isso gera traumas para o resto da vida de uma criança e de um adolescente. Pode acreditar, traumas psíquicos, traumas sociais, que vai lá na frente refletir na vida dessa criança quando ela for um adulto. Na sua fase adulta, ela vai com certeza ter vários problemas com isso. E também no caso dos pais, das mães principalmente, porque os casos que a gente mais vê com frequência é que os próprios padrastos, ou até os próprios pais, são os abusadores, né, no caso da criança. Então, as mães, os pais no geral, passar a notar realmente uma diferença comportamental no filho, na filha, ou pode aparentar estar um pouco mais agressivo, ou até mesmo mudanças de hábitos, querer se isolar um pouco mais. Então, tentar compreender, porque a criança muitas das vezes ela sente vergonha, né, repulsão, ou então ela não sabe como explicar como aquilo ali veio acontecendo. Então, os pais sempre terem bastante atenção nos filhos. E por isso é muito importante que você denuncie ou comece a observar o seu filho dentro de casa, o rendimento dele, se ele está com um comportamento muito diferente, ou o rendimento dentro de casa, ou na escola, ou em qualquer outro lugar. Você tem que observar, e se você observar, procurar ajuda. Caso até de uma mulher que ela foi abusada pelo padrasto quando ela era criança, muitas vezes. Porém, o cérebro dela fez uma programação para que ela pudesse esquecer aquilo. Então, assim, ela já tinha 30 e poucos anos, já era casada, já tinha filhos, e mesmo assim ela não lembrava daquilo. Ela estava passando por uma psicóloga para descobrir certas coisas na vida dela. Até que ela começou a lembrar disso, que era uma coisa que o cérebro dela tinha bloqueado, para ela não lembrar que ela tinha sido abusada, porque foi algo que ela sofreu muito, entre outras coisas. Bom, os sintomas dessas crianças e adolescentes que são abusados, elas ficam muito quietas, algumas entram até em depressão, certos adolescentes, e também a criança acha que é culpa dela. Então, se ela falar, ela acha que ela que deixou, ela que permitiu, e ela que foi a culpada dessa tragédia acontecer. E o isolamento é bastante comum nessas áreas. Então, elas ficam tristes, elas não querem mais se comunicar, elas não são bem, como por exemplo na escola. Não querem mais brincar. Não querem mais brincar, elas têm um rendimento muito baixo na escola e em casa. Então, os pais têm que perceber certas coisas, certas atitudes do filho, quando ele se isolar mais, quando ele não quiser falar nada. Por quê? Tá acontecendo alguma coisa, pode não ser um abuso sexual, mas algo, como por exemplo, alguém que pegou no corpo dele, no corpo dela, ou outras coisas que existem inúmeros casos que podem ser de violência mesmo contra a criança.